graça e paz, boa noite, né? Eu vou pedir só uma coisa a você nessa noite. E a partir do momento que a gente vai ler o texto, você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Amém? O texto que nós estaremos meditando nessa noite. Veja bem, preste atenção no seguinte. O tema que foi me dado foi o seguinte: lâmpada desconectada não cumpre o seu propósito. Eu vou repetir. Lâmpada desconectada não cumpre o seu propósito. E para isso eu vou chamar a sua atenção para o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 até o verso 10. E você vai ficar com a sua Bíblia aberta, e se Deus assim nos permitir, a gente vai até o verso número 17, numa segunda leitura. Todos encontraram? Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do verso 1 até o verso 10 inicialmente, a palavra de Deus nos diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus e nos dois átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Verso 10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Amém? Os irmãos podem sentar. Fique com sua Bíblia aberta, por gentileza. Lâmpada desconectada não cumpre o seu propósito. Antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer algumas observações aqui nessa noite, juntamente com os irmãos. Algumas mudanças na vida de um ser humano, elas são profundas. Elas são mudanças que são sentidas, que transformam para sempre a vida desse indivíduo. É comum nós cristãos chamarmos essas mudanças especificamente de conversão. Veja bem, o que é conversão para você? Eu poderia lhe dizer o seguinte, que conversão não é algo raso. Conversão não é algo superficial. Conversão é uma mudança radical. A conversão espiritual significa o seguinte, que aquele que recebe a conversão, ele recebe um novo coração. Ele recebe uma nova mente. Ele recebe uma nova vida. Ele recebe uma nova família. E, consequentemente, ele recebe uma nova pátria. O que é que eu estou querendo dizer a você aqui nessa noite? Que a conversão ela é obra divina. Você não pode realizar. Ela é algo profundo, verificável. É algo permanente. Ninguém se converte e deixa de se converter. De maneira alguma. Não existe isso, irmão, no meu evangelho. Certo? Interessante que tem um texto lá em Pedro, se não me engano, na segunda carta de Pedro, na primeira, não estou bem lembrado agora, que ele diz o seguinte, que aqueles que saíram do meio dos nossos, não para outra igreja, mas para o mundo, na realidade eles saíram porque nunca foram dos nossos.
Ou o sujeito é convertido, ou ele não é. O que eu estou querendo atentar nessa noite aqui com vocês? A conversão, ela se evidencia por meio da fé e do arrependimento. E você poderia me perguntar por que eu estou elencando todas essas coisas antes de nós irmos para o texto propriamente dito. Por uma razão muito simples. Nós temos tempos abarrotados de pessoas que não têm convicção de pecado. Ou seja, nós temos pessoas que buscam milagre, mas não buscam salvação. Nós temos tempos abarrotados de pessoas que buscam prosperidade, que buscam cura, mas não buscam perdão de seus pecados. Isso é muito notório hoje em dia. E por que eu trouxe uma parte da biografia desse 13º rei de Judá? Porque, ao meu ver, entre outros personagens que eu poderia usar aqui nessa noite, Manassés é aquele tipo de pessoa que teve um chamado e demorou a aceitá-lo. E eu vou primeiramente nessa noite dar para vocês alguns privilégios que esse homem teve. Primeiro, perceba bem o seguinte: Manassés nasceu em um lar crente. O que eu estou querendo dizer a isso com você? No lar de Manassés, Deus era amado. No lar de Manassés, desde pequeno, desde o ventre da mãe dele, Deus era respeitado. Deus era querido. Ele era filho de um homem muito temente a Deus. O nome do pai de Manassés chamava-se Ezequias, um dos reis mais piedosos que Judá já teve. O que eu estou querendo atentar nessa noite? Que o pai de Ezequias andava com Deus. O pai de Ezequias fazia o que era reto diante do Senhor. Ele não era perfeito, mas ele era um homem convertido. Interessante, eu não sei se você lembra desse texto. O pai dele, Ezequias, foi acometido de uma doença mortal. E a Bíblia diz que Deus mandou que Isaías, o profeta, fosse até Ezequias e dissesse o seguinte: arruma tua casa, porque tu morrerás e não viverás. E o rei Ezequias faz uma oração que não dura nem 15 segundos. Ele ora da seguinte maneira: ser servido, Deus, de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a palavra do Senhor diz que ele virou para a parede e chorou muitíssimo. Antes que Ezequias deixasse o palácio, Deus manda que ele retorne e diga o seguinte: diga a meu filho que eu vou curá-lo e vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Olha quem era o pai de Manassés. Era esse homem. O que é que eu estou querendo dizer aqui com esse exemplo? Manassés nasceu em um lar onde existia a verdade. Ele nasceu em um lar onde a piedade era demonstrada. Em outras palavras, Manassés tinha alguém como exemplo. Alguém já disse o seguinte, que palavras até convencem, mas exemplos arrastam. E quando Manassés olhava para o pai dele, ele podia ver um homem crente. Ele podia ver alguém que era exemplo, deveria ser exemplo, e era, para a vida dele. E o que é que eu lamento? Nesse primeiro ponto aqui, é lamentável que Manassés tenha decidido viver na contramão da educação que recebeu. E eu lhe faço um questionamento aqui nessa noite. O que nós temos recebido? Talvez você não venha como eu de um lar cristão. Talvez seus pais ainda não sejam, ou nunca foram, talvez serão convertidos um dia. Mas eu lhe pergunto, quantos anos você tem de convertido? O que é que você tem ouvido? Será que os sermões têm lhe transformado? Será que o que tem sido ministrado ao nosso coração, como igreja do Senhor, tem nos transformado em alguém mais parecido com Cristo? Mas talvez você seja alguém que é criado e foi criado em um lar cristão. Você tem um pai piedoso. Você talvez tenha uma mãe de oração piedosa. E a minha pergunta, nessa noite, tomando como base a palavra do Senhor, é o seguinte: o que é que está faltando? O que está faltando para você? Por quê, pastor? Porque
Infelizmente, o que Manassés ouvia, o que Manassés via, não fez, irmãos, uma pessoa mais piedosa. Pelo contrário, quanto mais ele recebia, quanto mais ele ouvia, mais ímpio esse rapaz ficava. Veja que contraponto, veja que contra-exemplo, né? Esse aqui. Eu levo você mais uma vez a uma reflexão. Como nós somos ministrados, irmãos. Eu não sei em quantos cultos você participa, por exemplo, por semana nesse lugar, ou em outra igreja que você congrega. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas a minha pergunta nessa noite a você é essa: o que está faltando? O que está faltando para você se aproximar mais de Deus? Que privilégio você está aqui hoje à noite. Não porque você está me ouvindo. Certamente você vem em outros dias, e a palavra é ministrada, e os exemplos são dados. E você talvez entre em sua casa e você veja sua mãe orando, e você entra em sua casa e vê seu pai orando, clamando a Deus. E o que está faltando? O ponto é o seguinte, irmãos: qual a expectativa de Deus para você? Eu não sei com quem Deus quer que você case. Eu não sei onde você vai morar. Eu não tenho essa autoridade para lhe dizer. Mas uma coisa eu digo sem nenhuma dúvida: a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. 1 Tessalonicenses 4:8. Isso eu não tenho dúvida. Segundo ponto nessa noite, eu chamo a sua atenção para o verso 1 do capítulo que nós acabamos de ler, 33 de 1 Crônicas. A Bíblia diz que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Segundo ponto aqui, eu gostaria de destacar aqui nessa noite: muito cedo, esse menino, um pré-adolescente, foi chamado à responsabilidade. Com 12 anos de idade, ele se tornou rei, porque o pai havia morrido, Ezequias. O que é que eu aprendo aqui? Uma coisa digna de nota nessa noite aqui para nós. Se você chegar em casa e você ler Deuteronômio, não precisa abrir, lê em casa, capítulo 17, do verso 14 ao verso 20. A Bíblia diz o seguinte: toda vez que se levantar um rei em Israel, o que Israel deveria fazer? Israel deveria fazer um translado, uma cópia de toda a lei de Moisés e colocar ao lado do rei. Para quê? Para que o rei pudesse ler todos os dias e temer. A lei ao lado dela, em outras palavras, a Bíblia ao lado do rei, geraria temor ao rei, e ele andaria segundo os princípios de Deus. Interessante que Manassés tem apenas 12 anos. Com 8 anos de idade, um judeu sabe toda a Torá. Certamente ele já conhecia toda a lei de Moisés. E se não conhecia, ele tinha sacerdotes que podiam ministrar a ele, que podia ser instrumento de Deus na vida dele. Essa é a grande verdade. Mas olha o segundo privilégio que esse rapaz teve. Com 12 anos de idade, toda a fortuna do pai, todos os rebanhos, todo o ouro, tudo aquilo que Ezequias tinha construído, evidentemente que as riquezas são bênçãos do Senhor, caiu no colo dessa criança. Tudo que ele tinha. Se não bastasse o bom nome do pai dele, a honra do pai dele, é tanto que nesse mesmo livro, capítulo 32, versículo 33, a Bíblia diz que quando Ezequias morreu, todo Israel foi lá lamentar. Então ele entra no trono, ele sobe ao trono com riquezas, com ouro, com fama, com nome, né? Tudo para fazer, irmãos, um bom governo. O que é que eu estou afirmando? São poucas as pessoas, irmãos, que têm o privilégio de Manassés. Mas você pode estar me querendo dizer: mas pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite. São poucas, não são muitas, as pessoas que têm o privilégio de sentar em uma igreja e ouvir uma palavra do Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui a você? Tem crente dentro de igreja morrendo de fome, porque a palavra é negligenciada, a palavra não é exposta. Dá-se ao rebanho, infelizmente, farelo.
e se esquece de dar trigo. Glória a Deus. Isso é lamentável, irmãos. Aleluia. E muitos de nós que estamos aqui nessa noite, a gente não atenta para esse privilégio de Deus ter nos reunido numa noite como essa, para ouvir uma porção das Escrituras Sagradas nessa noite, e dizer a mim e a você o seguinte nessa noite: não seja um filho pródigo, que pega todas as benevolências, que pega tudo aquilo que Deus tem te dado de bom. Muitos queriam ter tua família, muitos queriam ter tua oportunidade, e não tiveram. Manassés teve tudo isso nas mãos, caiu como bandeja na mão dele, de graça, por assim dizer, e ele jogou fora, ele descartou. Uma coisa me chamou a atenção aqui: só de governo ele teve 55 anos. Ele foi para o trono com 12 anos e reinou 55 anos em Judá. O que você aprende aqui? Em primeiro lugar, que ele morreu com 67 anos. Outra coisa importante para a gente destacar: ele reinou mais do que Davi. Davi só reinou 40. Salomão só reinou 40. Saul só reinou 40. Nenhum rei, nem Israel, nem Judá reinou tanto quanto Manassés. Quanto tempo esse homem teve? O que me chama a atenção? Quanto mais Deus beneficiava Manassés, mais esse homem escarnecia. Ele destruía, e ele nunca edificava a vida dos outros. Infelizmente, meus amados irmãos, ele era um instrumento de morte e não um instrumento de vida. Presta atenção para o verso de número 10, do capítulo 33. Eu chamo a sua atenção para lá. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo. O que foi que aconteceu? Porém, o quê? Não deram ouvidos. Manassés foi advertido. Olha, Manassés nasceu lá cristão. Manassés tinha recursos e teve capacidade, eu não vou dizer capacidade, teve recursos, teve instrumentos de ser bênção na mão do Senhor. E o terceiro privilégio dele, ele foi uma pessoa advertida aqui. O que é que eu aprendo aqui? Que Deus, irmãos, ele não tapou os olhos aos pecados de Manassés. Contudo, ele não o deixou de corrigir. O que é que eu aprendo nessa noite aqui com vocês? Deus enviou profetas. Deus enviou homens de Deus. Mas Manassés fechou o coração. Manassés endureceu o pescoço. Como dizendo assim: eu não me dobro à vontade de Deus. Ele tapou os ouvidos à palavra de Deus. Ele tapou os ouvidos à voz da consciência. Eu gostaria nessa noite aqui, por gentileza, de lhe submeter a um teste. Que teste? Como está a sua vida cristã? Você é lâmpada desconectada ou você é lâmpada conectada? Se você for lâmpada conectada, você vai cumprir o propósito. Mas se você for lâmpada desconectada, você está aqui à toa. E eu vou lhe dar alguns sinais nessa noite, se você vai está sendo advertido ou não. Em primeiro lugar, quando é que a nossa lâmpada começa a dar sinal que precisa ser feita alguma coisa? Quando é que a lâmpadazinha vermelha começa a ser acionada na nossa vida? Primeiro, quando falta sede pela palavra. Se você é um cristão que não lê a Bíblia todos os dias, eu sei que eu peguei muitos aqui, né? A sua lâmpadazinha já está acesa faz tempo. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Sabe por que Elimeleque e Noemi, sabe por que Noemi perdeu toda a família? Porque ela foi buscar pão onde não tinha. Ela abandonou a casa de pão do pão Belém e viajou para Moabe. Aonde deveria ter pão, ela não buscou pão. E ela foi buscar pão onde não tinha pão de verdade. Quando você começa a desprezar, não ter sede mais pela palavra, você parece que está começando a ficar uma lâmpada desconectada. Segundo, falta compromisso com oração.
O que eu estou querendo afirmar aqui? Que quando nós não damos mais crédito à palavra, quando nós não damos mais crédito ao compromisso com oração, e outra coisa interessante, quando falta quebrantamento. O que eu estou querendo afirmar aqui com isso? Quebrantamento. Como você se comporta quando você é caluniado? Casais que tem aqui nessa noite, como você se comporta quando você passa, por exemplo, tem aquela briguinha com sua esposa ou com seu marido logo cedo do dia? Você passa dias sem falar? Você passa alguns dias sem falar com ele ou com ela? Deixa eu dar um conselho aqui, vou sair um pouquinho dos jovens e só para os casais aqui nessa noite. Pense numa brecha grande que você está dando. Dormir brigado. Passar semanas brigados, porque eu sou o tal que tem que vir falar ele ou ela. Você abre uma brecha para que Satanás entre em seu casamento. Coloca uma terceira pessoa no seu casamento. Isso não pode acontecer, falta de quebrantamento. E eu vou adiante. Jovem que tem pai não crente. Quem é luz é você. Quem tem que obedecer é você, desde que o conselho dele não seja um conselho que contraria a palavra do Senhor. Ah, mas meu pai é um bêbado. Ah, mas meu pai é um ímpio. Se ele lhe dá um conselho, se sua mãe lhe dá um conselho, mesmo eles sendo ímpios, e esse conselho dele não vai de encontro à palavra de Deus, você tem que baixar a cabeça e obedecer, meu filho. É quebrantamento o nome disso. Mas eu vou adiante. Quando falta entusiasmo pela missão. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Manassés foi advertido. Por quê? Porque a palavra de Deus já não era mais a bússola da vida dele. Porque o lugar de oração não era mais desejado por esse rei. Por quê? Porque a salvação, o bom testemunho dos outros, ele não estava mais nem preocupado com isso. Ele estava preocupado consigo mesmo. Isso me chamou muito a atenção. E eu vou rapidamente aqui nessa noite elencar alguns pecados de Manassés. Vamos lá? Porque é o seguinte, quando a gente está desconectado, irmãos, a gente peca, e os pecados costumam ficar corriqueiros em nossa vida. Ah, já que Deus não está fazendo nada, já que eu estou tão bem obrigado, eu posso continuar. Veja bem, Deus demorou 55 anos para chamar Manassés. Eu posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Não espere vir uma tragédia na sua vida para que você volte. Eu não sei se você sabe disso, mas o nome Manassés significa ele me fez esquecer. E parece que Manassés fazia jus ao seu nome, porque ele esqueceu o exemplo do pai. Ele esqueceu a palavra do Senhor. Ele esqueceu o lugar de oração. Ele esqueceu o seu chamado. Ele esqueceu tudo. Ele fazia muito bem jus ao nome que ele tinha. Infelizmente, de forma negativa. Contrariando toda a educação que recebeu. Contrariando todo o exemplo que ele tinha dentro de casa. Apagando da sua mente todo tipo de oração ou compromisso de oração. Não querendo mais o Senhor. Esse homem vai pecar de uma forma deliberada. Meus amados irmãos, olha a sua atenção chama a sua atenção para o verso número 9, do capítulo 33. A palavra do Senhor diz o seguinte: Manassés de tal modo levou o povo de Deus e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Eu tenho algo para compartilhar aqui com você nessa noite. Esse homem levou o povo a pecar. O que é que me chama a atenção aqui? A vida do crente nunca é neutra. A Bíblia diz que você é o quê? A luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque você vê ela de longe devido às luzes. Não é verdade? Assim somos nós. Esse homem aqui era um líder, mas ele usou a sua influência má, a sua má liderança, para desviar as pessoas de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Ele levou os crentes a fazerem pior do que o ímpio. Veja que coisa maligna. O que eu acho interessante é que o pai dele fez uma faxina espiritual. O pai dele tirou toda a idolatria do templo. Ele proibiu acender incenso nos montes aos Baalins, Ezequias. E o filho dele vai exatamente ao contrário do que o pai fazia. Isso me chamou muito a atenção, mas com um agravante. Ele pecou, irmãos, não por ignorância. E isso é o grande problema quando um crente peca. Nós não somos imaculados, nós não somos perfeitos, mas o ponto é o seguinte: nós temos a luz que o ímpio não tem, porque nós já recebemos o Evangelho. Então quando nós pecamos, nós não pecamos por ignorância, nós pecamos tendo conhecimento da verdade. Manassés fez isso. Olha o agravante, ele sabia o que era certo, mas ele optou por fazer o que era errado. Deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. As pessoas até ensinam o que sabem, mas ela reproduz o que elas sabem. Não tem como ser diferente. Você poderia dizer: pastor, por que ele levou o povo a pecar e ele pecou também? Simples. O que faltou a Manassés, apesar do conhecimento que ele tinha, era uma palavrinha com 5 letras: temor. Eu não sei absolutamente aqui a vida de ninguém, e não sou, graças a Deus, não sou onisciente, mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. Quando você peca, sabendo que está fazendo isso, você está dizendo a Deus o seguinte: eu não temo a tua mão, eu não temo o que tu pode fazer comigo. Afinal de contas, Manassés diz: eu sou o rei, eu sou o escolhido, eu estou prosperando, eu faço o que bem quero há 55 anos e Deus nunca me tocou. Tem gente assim, vive embreado no pecado, vive atolado no lamaçal de pecado, diz: eu posso viver da maneira como eu quero. Olha, Deus nunca fez nada comigo. Cuidado. O que faltou na vida dele foi temor. O que eu estou querendo dizer aqui a você? O valor que nós atribuímos ao veredito dos céus é o que nos impede de fazer coisas que outros fazem com naturalidade. Eu vou repetir. O valor que atribuímos ao veredito, ou seja, o que o céu pensa de nós, é o que nos impede de fazer coisas que outros fazem com naturalidade. Vou lhe dar 2 exemplos de 2 personagens bíblicos que é exatamente o contrário de Manassés. Primeiro, José. José foi vendido pelos irmãos e chegou na casa de Potifar com 17 anos. Eu posso dizer a você que José, quando ele olhava para o passado, ele dizia o seguinte: todo crente é traíra, porque ele me vendeu. Foi não? Os irmãos. Meu pai não liga para mim, e por isso que eu estou aqui. E estou aqui no Egito, longe de tudo e de todos. Não tem pai, não tem meus irmãos. Em outras palavras, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem nenhum irmão aqui para me vigiar. Só estou sozinho. Aí você chega com 17 anos, liso. Não é verdade? Na casa de uma mulher rica. E ninguém tira da cabeça que ela era bonita. A Bíblia diz isso, pastor? Não. Mas nas entrelinhas eu entendo pelo seguinte: porque Potifar diz o seguinte a mulher, a José: você pode tocar em tudo do Egito, tudo está ao teu alcance, menos na minha mulher. Se ela fosse feia, ele dizia: pega também, né? Não, disse: nesse avião não toque. Não é verdade? Para ver se eu me livro, eu disse: não, José, uma gatinha, deixa ela aí. Não é verdade? Aí José entra naquele aposento várias vezes, e a mulher todo dia dizendo o seguinte: deita-te comigo, deita-te comigo.
Você acha que naquela noite fatídica, que ela mandou sair todo mundo e ele ficou só, qual era o traje daquela mulher? Como era que aquela mulher estava? Você acha que o ambiente estava perfumado ou não? Sim. Ela estava com trajes extravagantes, sensuais? Sim. Era uma cilada. Quando aquele jovem entra ali, o que é que ele diz? Pecaria eu contra Potifar? Não. Pecaria eu contra quem? Contra o meu Deus. Correu. Sabe por quê? Porque ele temia. Quer outro exemplo de outro jovem? Daniel. Né? Ele foi para a Babilônia muito jovem, adolescente, 16, 17 anos. E quando ele chega lá, a dieta alimentar para o judeu era algo que ele cumpria à risca. E ele decidiu não comer das finas iguarias do rei, porque era comida sacrificada aos deuses babilônicos. Ele disse, nós não vamos comer. Interessante, né? E ele resolveu se alimentar de legumes. Eu sei que você pode adorar pepino. Eu sei que você pode adorar suco de berinjela. Eu sei que você pode gostar de alface, de tomate, de cebola, mas não presta. É a minha opinião. Não é verdade? E ele disse, olha, eu vou comer só isso. E a Bíblia diz que ele ficou mais gordo, mais bonito do que os babilônicos. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele temia o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jovem que está aqui nessa noite. Todo namoro, todo casamento tem que ter o consentimento do pai e mãe de duas partes. Se não tem, não vem de Deus. Aleluia. Todo namoro seu tem que ser conforme a Bíblia. Se quer passar do limite, se esse namorado não quer você como esposa, não quer como prostituta, saia. É o temor do Senhor que nos faz viver dessa maneira. Outro ponto interessante aqui. 2 Crônicas, o verso 4, 5 e 7 do capítulo 33. Olha o que ele diz no verso 4. Edificou altares na casa do Senhor. Vê se que coisa triste, irmãos. A respeito do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Olha o verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Verso 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste tempo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. O que era que Manassés estava fazendo, meus amados irmãos? Ele estava trazendo para dentro da casa do Senhor imagens abomináveis, deuses pagãos. Ele voltou, retornou à idolatria. Uma coisa me chama a atenção aqui nessa noite. Ele insultou a santidade de Deus. Deixa-me dizer algo aqui peculiar para você nessa noite. Ele não só insultou a santidade de Deus, ele perverteu o culto. Ele perverteu o culto. Olha, o avô de Manassés chamava-se Acais, o pai de Ezequias. Sabe o que Acais fez? Ele fechou o templo. Disse, a partir de agora, nós não teremos mais adoração ao Senhor no templo. Ele fechou a igreja. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Manassés fez pior. Manassés deixou as portas da igreja abertas, mas estava cultuando a Deus de forma errada. O que é que eu posso aprender aqui, para mim e para você nessa noite? Deus prefere, abre seus ouvidos, abre seus ouvidos. Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. Se você vem para a igreja sem disponibilidade de ouvir a palavra de Deus, se você vem para a igreja e você dá o seu pior, Deus não recebe seu culto. Eu vou além. Eu quero lhe dizer que eu não sou universal. Se você não é dizimista, você não é crente. E antes de você dar o dízimo, é necessário que você dê sua vida. Porque antes da oferta, Deus quer um ofertante. Estão lembrados lá de Malaquias?
O que vocês estão me oferecendo? Vocês estão me oferecendo a carniça? O animal defeituoso? Ofereça ao seu governador para ver se ele quer. Deus exige as primícias, o melhor do rebanho. Sabe por quê? Quando Deus converte o coração, Deus também converte o bolso. Essa é a grande realidade. Em outras palavras, ou o culto é bíblico ou ele é anátema. Ou você vem para a igreja cultuar a Deus de verdade, ou você não vem. Eu sei que hoje nós estamos eivados de pessoas com smartphone na mão. E são pessoas que dizem, eu não estou dizendo com ninguém daqui, tá? Acho que aqui não acontece isso não. E são pessoas que dizem que estão acessando a Bíblia. E na realidade o culto está se desenvolvendo. Ele está no Instagram. Ele está no Facebook. Ele está trocando mensagem pelo WhatsApp. Deus não recebe seu culto. Você veio em vão. Era melhor que você não tivesse vindo. Você está vendo a importância que Deus dá ao culto? Se a Cais fechou, Deus disse, é melhor a igreja fechada do que um culto hipócrita. Aí Manassés vem e abre. E introduz um culto profano. Um culto que não é verdadeiro. Meus amados irmãos, não existe culto onde a palavra não é pregada. Não existe culto e não existe sermão se o sermão não tem aplicação. Glória a Deus. Não tem. Glória a Deus. Eu sei que eu sou um pregador mesquinho, você deveria arrumar coisa melhor para pregar para vocês. Mas o que eu estou dizendo é isso mesmo. É isso mesmo. Vou dar só um pontinho aqui, já partindo já quase para o final. Chamo sua atenção ainda, falando sobre os pecados desse homem. Para o verso número 6 do capítulo 33. Isso me chocou demais. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro. Praticava feitiçaria. Tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor. Para quê? Para provocar a ira. Interessante, meus irmãos. Quando não existe discernimento na vida de um crente, ele se torna um simples religioso. Imagine um rei com todo o conhecimento da Torá, com pessoas que o auxiliavam no caminho do Senhor, leia-se sacerdote, com tudo para desenvolver um grande ministério, e esse homem começa a olhar para outras coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? E antes de dizer o que eu aprendo, me permite um detalhe aqui. Manassés, ele deu os seus filhos em sacrifício a um Deus chamado Moloque. Quem era Moloque? Era uma estátua enorme, feita de bronze, aquecido a 1000 graus Celsius, com a cabeça de um touro e tinha uma espécie de uma janela no estômago. Então a pessoa chegava ali com o seu bebê e jogava aquele bebê no fogo. Manassés fazia isso com seus filhos. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Nós matamos também nossos filhos. Quando não sabemos com quem ele está conversando nas redes sociais. Nós matamos também nossos filhos. Quando não o trazemos para a escola dominical. Nós matamos também nossos filhos quando tiramos de nossa casa culto doméstico. Nós matamos o nosso filho quando nós não nos comunicamos mais com ele. Nós matamos nossos filhos quando perdemos a autoridade deles dentro de casa. Como Manassés não está longe de nós. Tá não. Eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele foi evangelizar no presente. Eu não sei se foi aqui de Campinas, ele não disse a cidade dele. Ele disse que uma coisa chamou a atenção dele. A quantidade de presos com o nome de Jeremias, Ezequiel, Isaías. E todos eles perguntavam a ele, eles diziam, eu nasci no lar evangélico. Eu sou desviado do Senhor. É triste, meus irmãos. É terrível isso. Né? Manassés, ele fazia isso, ele matou os filhos dele. Mas não só isso. Ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro. Ele praticava feitiçaria. Está longe de nós? Não está.
Mas pastor, o senhor está dizendo que eu estou indo para o terreiro da Macumba? Não. Não. Mas a igreja está recebendo água ungida. A igreja está botando copo d'água em cima de televisão. A igreja está recebendo toalhinha sendo uma bênção. A igreja está indo receber rosa ungida. E o que é isso? Isso é candomblé gospel. Jesus disse: eu sou suficiente. Tem problema? Fecha no teu quarto, ora a Deus, que teu pai que vem em secreto te responderá. É diferente, irmão. Não é diferente. Eu não preciso de Valdomiro, eu não preciso de Edir Macedo, eu não preciso de ninguém. Eu tenho livre acesso a ele e você também, ao Senhor dos Reis, ao Rei dos Reis. Isso é evangelho. Um desgramado como eu tem acesso ao Rei da Glória. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de um que morreu no meu lugar, chama-se Jesus Cristo. Isso é evangelho. Ponto 3. A gente vai falar nesse ponto 3 e já parte para o final. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pela quantidade de água que o irmão botou aqui, eu não termino hoje não. O juízo de Deus sobre Manassés. Verso 11. Vou ler o 10 e o 11 para que você entenda o contexto. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o quê? Por não ter escutado. Olha aqui para mim, só um momento que você olhar para o pastor. Por não terem escutado, por ter passado 55 anos com os ouvidos tapados, por isso, verso 11, vamos para ele? O Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. O que é que eu aprendo aqui? O pecado, meus irmãos, ele sempre promete liberdade, mas ele causa escravidão. O pecado, ele sempre promete vida, mas ele mata. Aquilo que parecia tão saboroso, não passava de veneno mortal. Sabe o que Deus estava dizendo com isso? Imagina o seguinte. Olha a condição que Manassés saiu de Jerusalém. Em primeiro lugar, ele saiu com os ganchos presos na sua pele. Outro detalhe, ele viajou nu. Você sabe o que é você andar 1.100 quilômetros a pé, com ganchos presos no seu corpo? O que é que eu aprendo aqui? Que aquilo que parecia levar Manassés ao cume do sucesso, o levou à destruição, o levou ao abismo mais repugnante e humilhante da vida. O que é que eu estou querendo dizer a você aqui? Oi, irmãos, o filho pródigo é um exemplo de alguém que quis matar o pai dentro do coração antes do pai morrer e matou. Ele não escutou mais o pai e pegou tudo quanto ele tinha, gastou com meretriz. Interessante, ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, nem a lavagem dos porcos ele podia comer, não é verdade? A Bíblia me diz isso. Ele desejava, mas não podia, porque ele só fazia pastorear os porcos. Quem dava de comer aos porcos era outro escravo. Nem isso ele tinha direito. É assim comigo e é assim com você. Eu hoje vi um testemunho de um rapaz belo. E desde criança, a mãe dele o criou como menina. E ele foi crescendo como uma menina e trocou a documentação para o nome de menina. E com 16 anos de idade, mais ou menos, ou 18, ele fez a cirurgia para mudar de sexo. E era uma transexual na Europa, se eu não me engano ele mora, considerada a mais bonita da Europa. Os programas com ela era caríssimo, com ele era caríssimo. Interessante que ele conheceu Jesus. E uma coisa me chamou a atenção na vida daquele rapaz. Ele diz uma coisa interessante, que não tem mais como reverter.
Não tem como fazer a cirurgia de volta. Mas em Cristo, ele é plenamente satisfeito. Aleluia. O que é que eu estou querendo dizer aqui a você? Que o pecado leva qualquer um de nós, assim como levou Manassés, para um lugar que a gente não quer ir. Ele nos mantém presos por muito mais tempo que a gente queria ficar. E outra coisa, ele cobra um preço alto. Eu evangelizei por muito tempo um amigo. Um homem que, por ter feito um casamento frustrado, ele se revoltou contra a esposa e levou o tempo todinho, embora casado com ela, a fumar maconha e a tomar cachaça. E aos 65 anos de idade ele deu um AVC. Ele ficou totalmente torto do lado direito. Perdeu todos os movimentos. E todos os dias, ou quase todos os dias, melhor dizendo, eu ia evangelizar aquele homem. E o questionamento dele era o seguinte: por que Deus não me cura? E aí? E um dia eu falei o seguinte para ele: fulano, você viveu 50 anos escarnecendo de Deus. Como? Se drogando e bebendo. Deus lhe perdoa, claro. Ele pode lhe curar, claro. Mas quando a gente peca, pecado tem consequência. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Veja aqui, Manassés. Perdeu o trono. Foi levado cativo. Porque o pecado ele é assim. Interessante que ele ficou angustiado, diz o verso 12. Por que isso, pastor? Porque o pecado mata a alma. O pecado atormenta a mente. O pecado sucateia o corpo. É sempre assim. E um alerta para você aqui nessa noite. Por favor. Olha, eu sou pastor há quase 18 anos. E eu sei o que eu estou falando. Sabe o que está matando muita juventude da igreja cristã brasileira? Algo chamado pornografia. E se entrar por esse caminho, cuidado, que é tão difícil de sair quanto a cocaína. Pornografia é um pecado grave, é uma droga viciante, sabe? Ela mata o corpo, ela flagela a mente, ela mata a alma. Manassés estava dessa maneira, com a alma angustiada. Interessante uma coisa, sabe? Nos meus dias de pregação, eu lembro o seguinte: que eu nunca posso fechar o céu. Porque eu não tenho o direito de fechar o céu para ninguém. Eu sempre tenho que dar uma saída cristã para quem está me ouvindo. Eu vou concluir nessa noite falando de algo maravilhoso que aconteceu na vida desse homem. A sua conversão. Porque às vezes a gente passa 55 anos dentro de uma igreja e não é convertido. Né? 55 anos sendo rei, mas vivendo como um ímpio. Tem muita gente assim, irmãos. Como é triste, né? A gente se entristece com isso, não é verdade? Eu fico triste, realmente. Vamos partir para o final. Verso 12. A Bíblia diz que ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante de quem? Do Deus de seus pais. Conversão começa com humilhação. Conversão começa com arrependimento. Conversão começa com consciência que nós temos feito aquilo que era mal, o que é mal diante do Senhor. Conversão começa com isso. Meu querido, eu tenho que dizer isso aqui nessa noite. Pastor Isaac e pastor Tony, eu tenho que dizer isso aqui nessa noite. Olha, o rebanho tem que se perdoar. A igreja está precisando de reconciliação. Viu? Aí tem gente aqui precisando ir no outro e dizer: não sei se eu pequei, não sei se eu não pequei. A questão é o seguinte: eu preciso me humilhar e te perdoar.
Essa mágoa tem que sair, essa raiz de amargura tem que sair. Conversão começa com humilhação. Estão lembrados de Zaqueu? Né? Zaqueu era aquele camarada rico, pequenininho, mais rico, só usava roupa da Rutra, só usava o sapato da Sérgio, não é verdade? Só comia, meus irmãos, lá no, onde é, diz aí um restaurante chique, eu não sei não, eu só assim, restaurante de pobre, um chique aí, no Galioto, sabe onde é não? Lá no Manuel Tavares, é tão chique que você não sabe, é só assim, não é verdade? Ô meu irmão, o judeu rico, ele não corria. Ele tinha a grife dele, ele não corria. Você já viu um rico subindo em pé de pau? Não. Zaqueu com a roupa da Rutra, com o sapato da Sérgio, comeu fazão com mel lá no Galioto, subiu no pé de pau. Ficou lá pendurado, vendo quem era Jesus, pensando, né? Ah, eu vou ver Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Quem era o perdido não era Jesus, o perdido era ele. Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus que o viu, porque ele era o perdido. Desce depressa, Zaqueu, que eu vou para a tua casa, eu tenho que sair lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Quem se humilha, abre a vida, abre o coração, abre a casa, abre tudo. Aleluia! Eu acho que quando Jesus entrou lá em Zaqueu, não era na casa, Zaqueu era meio mão solta, né? Gostava de pegar no alheio, cobrava mais do que era devido. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, olhou assim e disse: Zaqueu, esse sofá custou 65 mil, Zaqueu. Tu estás com uma cama de 42 mil, Zaqueu. Zaqueu, tu gosta disso? Teu salário, Janja não, Zaqueu, teu salário, Zaqueu, não dá para comprar tudo isso, Zaqueu. Zaqueu disse: ah, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu roubei. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Quem se converte se humilha. Aleluia. Quem se converte pede perdão. Quem se converte conserta a vida. Aleluia, glória a Deus. Conversão começa com humilhação. Segundo, verso 12, ele diz que ele orou ao Senhor. Deixa eu dizer algo aqui a você nessa noite. Oração não muda Deus, porque Deus é perfeito. Oração muda a gente. Aleluia. Oração muda a circunstância ao nosso redor. Manassés começou a orar, começou a clamar, começou a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem mãe aqui nessa noite precisando dizer isso do teu filho. Tem misericórdia de mim, Senhor. Alcança o coração. Alcança. Né? Tem esposas aqui nessa noite precisando clamar assim. Converte o coração do marido, Senhor. Converte aquele homem. Conversão começa com voltando ao lugar de oração. Veja que ele tinha abandonado. Ele retorna para orar. Né? Verso 15. E a gente já está chegando no final, eu garanto. Vou até tomar água para não ficar toda. Olha para o verso 15. 33:15. O texto diz assim, ó: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, não foi? E o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E fez o quê? E os lançou fora da cidade. Conversão tem que ter reforma. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Por que ele fez isso? Porque as escamas dos olhos caíram. O véu do coração foi tirado. E ele começou a reformar a vida. Ele tirou da vida dele o que era abominável na casa do Senhor. Ele tirou da sua vida o que era abominável. Conversão implica em arrependimento. E meus irmãos, reformar dói. Eu não sei se você já teve a experiência trágica, me desculpe o termo, mas é isso, de colocar um pedreiro para reformar a sua casa. Já? É trágico, não é não, pastor? Trocar uma cerâmica, arrumar um banheiro, suja tudo, não é verdade? Suja tudo, é poeira, é barulho, né? O cabo não veio, falta um dia, está chovendo. Toda reforma causa desconforto. Mas a gente é necessário a gente reformar a nossa vida. Sabe o que eu quero dizer aqui a você, já quase finalizando?
nós temos que viver novamente. O Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que o quê? Que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Deixa eu perguntar aqui a você nessa noite. Quem são os seus conselheiros? Você se abre com quem? A W. Tozer dizia o seguinte: nunca escute um homem que não escuta Deus. Quando você for pedir um conselho de quem quer que seja na área cristã, se essa pessoa chegar para você e dizer, minha filha, por exemplo, você chega para o seu pastor, por exemplo, para mim, vai ser mais pastor, tem um menino lá na escola, ele é tão lindo. Na igreja eu olhei, pastor, não tem nenhum, só tem um detalhe, não é crente. Aí o pastor, para agradar a menina, muitas vezes diz o seguinte, né? Siga seu coração, siga não, que seu coração é enganoso. É ou não é? A Bíblia diz assim, escute quem diz isso para você. Então é preciso reformar os seus conselheiros. Segundo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O quê? Não anda nos caminhos de quem? Dos pecadores. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Que há lugares que não lhe cabem. Que tem caminhos que não cabem você. E eu vou adiante. Onde não cabe sua mulher, não lhe cabe. Onde não cabe seu marido, não lhe cabe. Né? Essa é a grande realidade. A sua vereda não é a vereda transitada por pecadores. Há um lugar que você pode ir. Mas há amizades que são contagiosas. Há lugares que são contagiosos. Ei, reforme isso, tire isso da sua vida. Bloqueie. E por fim, ele também não anda onde? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos injustos. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. É verdade? Nem se assenta. Deixa eu dizer algo aqui a você. É muito complicado a gente dar ouvidos a quem fala mal de igreja. Terrível. Eu digo o seguinte, com base aqui na questão de reformar a vida. Não pode existir vida santa sem renúncia no mal. O último ponto é a gente vai para casa. Verso 16. Olha o que nos diz o texto. Restaurou o altar do Senhor, não foi? Sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças. E ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, ele tirou aquilo que não servia, mas ele introduziu de volta aquilo que prestava. Conversão significa isso. Reformar, tirar aquilo que não presta, mas também consagrar, ou seja, trazer de volta aquilo que muitas vezes a gente tem esquecido. Em outras palavras, não basta apenas fazer o que é, tirar o que é errado. Não só isso. Você precisa também fazer o que é certo. Olha, irmãos, você percebe isso? Que antes esse homem desviava o povo de Deus. Agora ele traz o povo de Deus de volta. Ele realmente é uma luz agora conectada. Por quê? Porque ele é convertido. Aleluia. Duas coisas aqui para a gente encerrar. Qual é a finalidade da vida de um crente? Viver para a glória de Deus. E qual é a prioridade da nossa vida? Anunciá-lo. Anunciá-lo. Eu termino com um exemplozinho que muito me marcou, não sei se eu já contei aqui. Eu morei em Fortaleza um período. E em Fortaleza tem uma praça chamada Praça José de Alencar. Quando eu morava lá, era uma praça que se reunia prostitutas e travestis para se prostituir. E certa feita, um pastor passou por aquela praça. E uma daquelas mulheres agarrou no paletó do pastor e disse o seguinte: dê-me uma palavra. E ele tentou se desvencilhar daquela prostituta e disse: solte-me, solte-me. Passa alguém aqui da igreja, vem você me pegando, vou dizer que eu estou com um caso com você.
E ele conseguiu se desvencilhar daquela mulher e foi embora. Quando ele chegou em casa, contou o fato à sua esposa. E ela disse, vamos voltar lá agora. E voltaram. Quando chegaram lá, procuraram essa mulher em toda a praça e não encontraram. E ele disse, talvez ela já tenha saído de outro programa. Só que quando eles atentaram, havia muita gente em uma rua estreita que tinha, perto dessa praça. E eles foram para lá naquele tumulto. Quando eles chegaram lá, tinha muita gente, e ele foi abrindo aquele círculo. Quando ele chegou, a dita mulher que tinha agarrado ele pelo paletó, tinha enfiado uma faca em seu estômago. E estava em seus últimos momentos de vida. Ele perguntou à mulher que estava com ela no colo, por que ela fez isso? A mulher fitou ele e disse, porque passou aqui um homem de Deus e disse que não tinha uma palavra para ela. Se o homem de Deus não tem uma palavra para ela, ela disse, o que lhe resta? Eu termino lhe dizendo o seguinte nessa noite. Você foi chamado para 5 coisas. Você foi chamado para a palavra, você foi chamado para a oração, você foi chamado para a santidade, você foi chamado para boas obras e você foi chamado para a proclamação. Você foi chamado para essas 5 coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.